Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês um sonho que eu tive. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é dia 29 de abril de 2025. Este sonho eu tive na noite do dia 26 para 27, e depois eu tive um segundo sonho na noite do dia 27 para o dia 28, que foi de domingo para segunda. Mas antes de contar esse sonho, eu quero ler para vocês uma palavra que está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14. Eu quero ler para vocês, diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Meus irmãos, esta palavra, ela, como toda a palavra que procede do Senhor Jesus Cristo, ela se cumpre. Porém, também vivemos em tempo de apostasia. Alguns jovens têm a palavra de Deus dentro deles. Jovens, adolescentes e até crianças, né? Por isso a palavra diz mancebo. Alguns são fortes porque ouviram a voz do Senhor Jesus Cristo e atenderam a voz dele. E estes também venceram o maligno, porque venceram as lutas, porque venceram as tentações, porque venceram as distrações. E é sobre isso que eu quero contar para vocês. Irmãos, no primeiro sonho, eu estava um pouco mais nova e a minha família estava nesse sonho. Porém, eu era noiva de um jovem rapaz, e nesse sonho eu ia me casar com ele e me mudar para uma cidadezinha. E nesta cidadezinha eu daria aula para crianças. Só que no sonho, essa cidadezinha, tudo isso, né, que estava proposto para depois do casamento, estava assim, a uma rua de distância de mim. Eu estava deste lado da rua e olhava para o outro lado da rua e estava tudo lá já. No sonho eu também via o rosto das crianças para quem eu ia dar aula. E eram crianças assim numa faixa de 5, 4, até uns 6 anos mais ou menos. E o que aconteceu? Imediatamente após eu acordar, entendi que o sonho falava a respeito de Jesus Cristo. Que o sonho falava a respeito da vinda de Jesus Cristo. Que eu vou me casar com ele como sendo sua noiva hoje, porque pertenço à igreja de Cristo, né? E a igreja é a noiva. E no sonho, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo disse para mim que eu vou continuar trabalhando com as crianças lá no céu, o que é uma coisa que me dá muita alegria. Muito bem. Porém, durante aquele dia, eu conversava com o Senhor assim: Senhor, hoje, né, a maior parte dos meus alunos, eles são assim numa faixa de 10, 12, né, tá ali entre a pré-adolescência, né, ou adolescentes, enfim. Eu tenho apenas uma aluninha que é menor. Mas eu tenho trabalhado já com essa faixa etária por algum tempo, né? Alguns anos pra cá. Então eu comecei a conversar sobre isso com Jesus, né? Falei assim: Senhor, por que no céu eu vou trabalhar com crianças pequenas? Já trabalhei com crianças pequenas, mas... E eu gosto, claro que eu gosto, mas eu queria saber por que essa direção do Senhor Jesus Cristo, né? Curiosa.
E à noite, então, na próxima noite, era como se o sonho continuasse. Veja bem, eu passei aquele dia inteiro, conversei algumas vezes com o Senhor e à noite o sonho continuou. Então tá bom. E nesse segundo sonho, então, que foi de domingo para segunda, eu estava então numa cidade, uma cidadezinha, e nessa cidade eu chegava numa escola, e essa escola era uma escola de adolescentes, jovens, né? E eles estavam fazendo uma dinâmica, e eu estava conversando com os outros professores para saber como funcionava, como era dar aula lá e tudo mais, né? Mas era mais ou menos como se eu já estivesse contratada e eu estava pegando algumas informações lá. Então tá. E enquanto eu via esses jovens fazendo essa dinâmica, era até uma dinâmica com bexigas que eles faziam. Ali começavam a sumir alguns jovens. Não era sumir assim de desaparecer, mas era de diminuir. Começava a diminuir a quantidade dos jovens. E eu ia começar a dar aula no dia seguinte. Então, eu ia para casa e o sonho mudava já para o dia seguinte. Quando eu chegava na escola, que eu ia entrar na sala de aula, eu abria a porta e via mais jovens sumindo. E no final das contas, tinha lá apenas 4 jovens na sala de aula e eu ainda contava. Eu falava assim, cadê os jovens? E contava, 1, 2, 3, 4. E o sonho terminou aí. E, claro, irmãos, que eu pude entender o significado daquele sonho. Se você é jovem, eu quero falar com você. Hoje, os jovens não estão vencendo o maligno, né? Como os jovens de alguns anos atrás venceram. Hoje, a geração, em sua maioria, não está fazendo o que precisa ser feito, não está ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo. Eles estão desistindo do céu, eles estão desistindo da presença do Senhor Jesus Cristo, estão desistindo de caminhar com Jesus Cristo. E é por causa disso que o Senhor Jesus me deu esse sonho. Sabe, queridos, eu tenho orado pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes. E eu sei que essa mensagem que o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração através desse sonho não foi à toa. Eu oro ao Senhor Jesus Cristo para que Ele desperte a sua vida. E hoje eu estou aqui para dizer para você que é necessário que você não desista de ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo, que você não desista de buscar Cristo na sua vida. Porque a palavra do Senhor Jesus Cristo tem uma promessa para você. Esta palavra pode se cumprir na tua vida se você não desistir, se você não se deixar levar pelas distrações. Porque o mundo, queridos, eles distraem com relacionamentos, distraem com mídias, né, com internet, com, enfim, com redes sociais. O mundo distrai trazendo coisas para a nossa mente que ocupam a nossa mente no lugar de Cristo. Queridos, nós precisamos, todos nós precisamos, não é só os jovens, todos nós precisamos lutar para que Cristo habite dentro de nós. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. E essa força nós temos que fazer muitas vezes contra o nosso eu, né? Deixar de fazer aquilo que eu gosto, por exemplo. Eu não quero ler a Bíblia porque eu fico muito tempo aqui nas redes sociais. Deixar de lado as redes sociais para buscar Cristo, para buscar o que Ele quer falar comigo.
É tão amável, é tão gostoso ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. É tão gostoso saber o que Ele quer para nós. É tão gostoso encontrar palavras de amor, palavras que preenchem muitas vezes a solidão dentro da palavra de Deus. Mas você pode viver isso e você pode ter a salvação se você procurar Cristo na sua vida. Não deixe que o mundo te distraia nesse momento, porque o Senhor Jesus Cristo está vindo nos buscar. O Senhor Jesus Cristo está vindo nos buscar. E Ele quer que você esteja com Ele. Se você estiver com Cristo, você vai ter o Espírito Santo. Você vai ter o selo de Deus. E você será resgatado no momento do arrebatamento, antes da grande tribulação. Mas se você não buscar Cristo, você vai viver a grande tribulação na terra. E este momento será um momento muito difícil, onde as pessoas muitas vezes não vão resistir, porque não resistiram nem o tempo de hoje, onde há a graça. Você entende quão sério é este assunto? Queridos, o meu desejo, e é aquele desejo que vem da parte de Cristo, é que você esteja firme com Ele. Você precisa receber Cristo. Você precisa andar com Ele. Você precisa priorizar Cristo na sua vida. Não é que você não pode ter um relacionamento. Não é que você não pode entrar na rede social. Mas priorizar é colocar em primeiro lugar. Cristo precisa ser antes do ar que você respira. Você entende o que eu estou falando? Olha, Cristo precisa ser o seu amor maior. Quando você se levantar, ore, leia a Bíblia, tire um tempinho para ficar com Ele, escute, busque escutar a palavra do Senhor Jesus Cristo, busque escutar a voz de Cristo, porque a palavra diz que Ele é o nosso pastor, que guia as ovelhas. E como é que um pastor guia as ovelhas? É chamando-as pelo nome. Então, Jesus, Ele te chama, Ele chama cada um de nós. Mas o seu coração está disposto a ouvir a voz de Cristo? O seu coração tem ouvido a voz de Cristo? Ou você tem ouvido a voz do mundo e passado muito tempo ouvindo a voz do mundo ao invés de ouvir a voz do Salvador? Hoje é uma oportunidade para que você mude isso. Hoje é uma oportunidade para que você tire do seu caminho tudo aquilo que está te atrapalhando de ter comunhão com Cristo. Se algo está deixando você longe de Cristo, tire isso já da sua vida. É melhor que você pense na sua salvação e na sua eternidade do que no seu prazer momentâneo. Então, era isso que eu queria falar para vocês, era isso que Jesus me mostrou no sonho. Não seja um dos jovens que não foi para o céu naquele sonho. Seja um dos jovens hoje, dos adolescentes, né? Que tinham a presença do Senhor Jesus Cristo e que permaneceram lá. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Que Deus abençoe o seu trabalho, o seu estudo. E que, primeiramente, Deus abençoe o seu coração, trazendo a presença dEle no seu coração. E que você possa viver perto de Jesus Cristo. Amém? Fique na paz do Senhor.